Hotel Família, Jorge Nascimento aqui. Passando só para a gente. Só para dar uma ideia com vocês rapidamente. Amanhã é Dia da Consciência Negra, vocês sabem, né? Logicamente todos nós sabemos. E amanhã é Dia da Consciência Negra e todo mundo assiste televisão, né? Então, o que é interessante de notar é que a mídia burguesa, o espectro da mídia burguesa, quando ela fala da experiência das populações africanas aqui no Brasil particularmente, evocando o Dia da Consciência Negra, invariavelmente esse discurso ele repete o tempo inteiro a questão da escravidão negra no Brasil. Isso aí, família, é sintomático, tá? É sintomático. Veja bem, essas empresas de telecomunicações, essas empresas de entretenimento, né, que são todas controladas por pessoas brancas racistas, todas são controladas por pessoas brancas racistas, elas não têm o menor compromisso com a superação do racismo, não tem. Elas mostram porque elas querem nos ludibriar, né? Logicamente, dizendo que elas são adeptas da diversidade, tudo mentira, esse discurso é mentiroso. E isso fica muito claro exatamente na reprodução sistemática de uma história única, como diz a grande Chimamanda Adichie. A irmã Chimamanda Adichie tem um vídeo que acredito que muitos de vocês já devem ter visto no YouTube, dizendo o perigo de uma história única. E aqui no Brasil, essa história única é contada apenas pela ótica da escravidão, como se a experiência das populações africanas no Brasil, particularmente, estivesse vinculada apenas a 400 anos de dor, de chibata, de chicote, de máfia. Isso é importantíssimo para que essas mídias, né, essas mídias, a mídia burguesa de uma forma geral, ela continue massificando no nosso imaginário, porque eles precisam que nós apenas aprendamos, pela ótica deles, que a única coisa que as populações africanas aqui na diáspora foram escravizados, foram serviçais, né? E para que a gente apenas associe a nossa história à dor. Que a escravidão negra nesse território foi um fato histórico muito importante, não estou falando que foi bom, obviamente, foi importante do ponto de vista histórico, né? Tem a sua importância do ponto de vista histórico? É lógico que tem. Basta dizer que nós, africanos e africanos, contribuímos definitivamente, decisivamente, para a construção da cultura desse país. Basta a gente falar as palavras que nós trouxemos para cá. Basta a gente lembrar das manifestações culturais africanas que são todas perseguidas diuturnamente aqui, né? Então, dito isso, é importante salientar que essas mídias, o que elas tentam fazer é apenas dizer que nós fomos apenas escravizados aqui. Que o nosso papel aqui era apenas de subalternização, era e continuará sendo. Que a única coisa que nós conhecemos e devemos conhecer da nossa história foi esse papel de subserviência total ao branco racista. Branco racista ancestral dessas pessoas que controlam os meios de produção, particularmente os meios de comunicação, que são controlados por pessoas brancas, que ganharam muito dinheiro graças ao trabalho escravizado dos nossos ancestrais e que, com isso, utilizam esse dinheiro para controlar meios de produção de riqueza. Dito isso, é importante a gente salientar que nós não devemos apenas vincular a nossa experiência aqui, neste território chamado Brasil, apenas a dor. Por quê? Para não ficar perpetuado no nosso imaginário que nós fomos apenas escravizados, né? Eles falam escravos. Ninguém nasce escravo. A pessoa se torna escravizada. Então, nossos ancestrais foram escravizados. E ainda assim, nós produzimos uma série de cultura para esse território. Mas ainda assim, a nossa história não se limita apenas a esse período longo e doloroso de 400 anos de escravidão. A história das populações africanas no Brasil, ela começa mais de 60 mil anos atrás, conforme explica Cheikh Anta Diop nessa obra Nações Negras e Cultura.
citando autores brancos, por exemplo, como Constantin Rafinesque, o linguista e naturalista francês, que disse que aqui no Brasil, a pesquisa de Constantin Rafinesque, que é do século XVIII, disse que aqui no Brasil haviam negros aqui. Negros antes dos nossos irmãos indígenas chegarem aqui. Lembrando que nossos irmãos indígenas, eles são uma segunda leva de africanos que chegaram aqui. Uma segunda leva de africanos que chegaram aqui. Por quê? Porque além de Constantin Rafinesque citado nesta obra, também um outro autor chamado Peter Lund, um dinamarquês, provavelmente louro de olhos azuis, branco, portanto, né, europeu, esteve aqui em Lagoa Santa e achou o crânio de Luzia, que mais tarde seria batizado de Luzia, e Luizão, o crânio esse que está no Museu da Queda da Boa Vista, que está sendo restaurado esse museu. Né? O crânio que sobreviveu àquele incêndio de 2018, lembre-se, e que mostra uma mulher negra, que é o crânio mais antigo das Américas, mais antigo das Américas. Significa dizer que se é o mais antigo das Américas, ora, então a população mais antiga, apesar desse território aqui, era negra. E segundo, vieram nossos irmãos indígenas igualmente negros. Ah, mas eles têm cabelos lisos, Jorge. Sim, os cabelos lisos são de origem africana, conforme explica Sheikh Anta Diop. Ah, mas eles têm olhos puxados, Jorge. Sim, há populações africanas no continente que têm olhos puxados também, como os San, que vivem na região onde é hoje ali a Namíbia. Então, dito isso, é importante que a gente saiba, família, que a nossa experiência ancestral nesse território está para muito além de 500 anos de escravidão, que, repito, foram importantes do ponto de vista histórico, são importantes do ponto de vista histórico, e não pode ser negligenciado de forma nenhuma por ninguém, nenhum de nós, mas não podemos ficar apenas vinculados a esse período da Maafa, quando nossa história aqui remonta a tempos remotos, imemoriais, 60 mil anos, 40 mil anos, 50 mil anos antes da Era Comum, quando as primeiras populações negras povoaram esse território, né? Populações africanas saíram de África, povoaram esse território. E não tem nada a ver com Pangeia, Gondwana, não tem nada a ver com isso, não. Quando as populações negras empreenderam a mais antiga das diásporas, que as nossas diásporas, elas são antiquíssimas, elas não estão apenas do século XVI, XVII, né? Essas populações, o mundo ele já estava dividido em 5 continentes. Já estava dividido em 5 continentes. Então, as primeiras populações a pisarem nesse território foram os africanos de pele escura, cabelo crespo, lábios grossos, como nós geralmente somos. Embora tenhamos muitos africanos de cabelos lisos, narinas estreitas, lábios não tão grossos, finos também, porque os africanos e africanas são diversos e diversas, conforme também explica Sheikh Anta Diop nessa obra aqui, que ele tem um capítulo aqui explicando, derrubando aquela história do mito do verdadeiro negro que foi colocado pelos europeus e que é muito utilizado aqui também, inclusive por essas mídias burguesas que vocês assistem, que nós assistimos, infelizmente, e que teimam em deixar no nosso imaginário, né, que a nossa história está exclusivamente vinculada à servidão do nosso povo a brancos, quando, na verdade, nós criamos as primeiras organizações sociais deste território chamado Américas, hoje chamado Américas, e mais particularmente ainda deste território chamado Brasil, hoje chamado Brasil. Não por acaso os documentos científicos, as provas científicas, os documentos probatórios disso que eu estou falando, estão devidamente documentados, né? Os documentos estão ali para nós vermos, para nós lermos, que provam que a nossa existência, a nossa experiência aqui está para muito além de 500 anos de escravidão. É disso que nós falamos quando falamos em consciência negra. É disso que nós temos que lembrar e que a mídia burguesa nunca vai falar. Porque se ela falar, ela vai estar dando protagonismo histórico para nós. E o branco racista, não importa de direita ou de esquerda, jamais vai querer dar o protagonismo histórico às populações pretas, protagonismo histórico que a história demonstra que fomos nós os protagonistas da história do mundo. As primeiras civilizações, as primeiras populações a povoarem todo o planeta eram negras. Então o protagonismo histórico é nosso, nada mais além disso. Estou falando apenas do ponto de vista científico. Não é nem um discurso ideológico, não. Embora o panafricanismo seja uma ideologia, lógico que é, mas não é um discurso ideológico, é um discurso científico, porque o protagonismo histórico é das populações africanas, queiram os racistas ou não. Ok, família? Dado o recado, vem fazer comigo o meu curso de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo. Ele é aula assíncrona, ele é comigo, ele é online, tenho certeza que todos e todas vocês vão gostar muito. Estamos juntos sempre. Viva Sheikh Anta Diop, Hotep, África no Centro.